Mas olha, eu passei assim anos, muitos anos, deitada no meu quarto rosa. E aí as meninas começaram a aparecer para eu discipular. Que foram a Êxila, a Lislane e tantas outras que me discipularam. Então, eu essa também amizade de vocês vem daí. Começou lá no quarto rosa. Gente, que E a barato. Êxila era do Altos Louvores, a Lislane era do Altos Louvores, o Emerson tocava também com Altos Louvores. E eu comecei a andar com elas e elas comigo. Então elas me equilibraram também. Fernando, olha, pelo amor de Deus, né? Não vai usar esse boot com essa saia. E começaram a me arrumar. Porque aí comecei a fazer seminário. Com 17 anos, eu entrei no seminário internacional, que foi para mim uma grande escola. Eu estudava, trabalhava e dava aula. Era tudo muito simultâneo. E você é muito jovem, né, Fernanda? Muito jovem, intensa, né? Menina, que vida intensa essa sua, Não Fernanda. é? Deus tinha pressa, né? Deus tem pressa. Deus tem pressa. E aí nós começamos a orar horas naquele quarto rosa. Minha mãe chegava, por favor, eu preciso dormir. Eu trabalhei o dia inteiro, vocês podem orar mais baixo? E a gente botava fogo nas paredes do apartamento, no prédio. E eu comecei a ganhar almas dentro do meu condomínio. Aí tinha uma célula, inventei uma célula, não sabia que as células Deixa eu só abrir um existiam. parênteses aqui, senão o povo vai pensar que você é uma incendiária. Ela não estava colocando fogo é, literal, gente, não, tá? Não, botando fogo na oração. Fogo na parede. Fogo na parede. Fogo no oração. chão, era oração. Então, orando, Calma. orando. Muita calma nessa hora. A Fernanda, além de tudo, era Não, incendiária. mas eu quase botei fogo na cozinha. Sério? De verdade, literalmente. Deixa eu contar isso pra vocês, é muito legal. Muito legal. Eu, nessa fase, eu já tinha uma célula dentro do meu condomínio. Eu fiz uma conta rápida. Eu falei assim, vamos lá. 4 apartamentos por andar, 4 andares cada prédio, 27 blocos. Nossa, tem quase 4.000 pessoas aqui para evangelizar. E comecei a ganhar o condomínio para Jesus. As pessoas vinham. Né? Então, já tinha um cultinho lá em casa, dessa loucura toda que acontecia no meu condomínio. E chegou a hora de eu fazer um contrato com uma gravadora, porque o Emerson, na verdade, minha turma secular fez um disco para mim, que é o Feliz de Vez. E me deu esse tape. A minha banda secular tocou e falou, já que você quer ser cantora evangélica, não canta mais pro mundo, fiz um pacto com Deus. A gente quer que você siga no seu talento. Eles me deram esse tape, que foi o Feliz de Vez, que foi distribuído por uma gravadora, só 1.000 peças, e eles não acreditaram muito, deixaram pra lá, não fizeram o segundo. O Emerson apareceu na minha vida nessa época, investiu em mim, casou comigo. Trabalho completo, barba, cabelo, bigode. Tudo uma vez, nós casamos. Casou comigo, investiu em mim. E aí, nessa fase do primeiro disco, eu não tinha um contrato. Eu tinha aberto mão do outro contrato, lembra? Com a gravadora secular. Sim. Eu devolvi o calhamaço, o contrato para a gravadora e disse, não, muito obrigada. Você é louca, bababá. Mais tarde, o que eu fiz? Eu não tinha um contrato, eu não tinha uma gravadora. E o Espírito Santo falou comigo, faz um contrato comigo. Uau. Isso lá é bom, hein? Lá no Quarto Rosa. Ai, Quarto Rosa, famoso esse. 10 horas debruçada sobre todos os produtos que você pudesse imaginar, eu adquiria, assistindo horas da Valnice Milhomes, aqueles programas de televisão maravilhosos, né? E eu ali dentro, minha mãe me deu uma televisão, me deu um videocassete na época, então eu gravava, as minhas amigas gravavam, a gente assistia. Eu fiz um contrato com o Espírito Santo. Escrevi todos os meus deveres, minhas obrigações, o que eu esperava do Espírito Santo, a distribuição nacional, internacional, a divulgação do meu trabalho, né, como é que eu não sabia por onde começar. Assinei, botei o pontinho, fiquei, meu Deus, e agora como é que o Espírito Santo vai assinar esse contrato, né? Aí ele falou, pode assinar por mim, porque eu tô em você. Uau, assina. Inspiração, Fernanda. Aí eu assinei. E agora, como é que eu vou mandar esse contrato pro céu? Né? E dentro de casa, com aquele contrato. Eu vou tacar fogo nesse contrato. Aí fui pra dentro da cozinha e taquei fogo. E quase foi fogo na cozinha. Ai, que coisa. Mas olha, a chama subindo e eu língua estranha no poder de Deus. Recebe agora, Senhor, o meu contrato, a minha vida. Você tava sozinha em casa? Sozinha, meus vizinhos já estavam acostumados com a piração. Agora, Senhor, o meu contrato é contigo. O Senhor distribui o meu trabalho. O Senhor vai levar as nações. Quando acabou, eu fui pro quarto, deitei, orei, chorei e dormi. Né? Quando eu fui pro culto de consagração que a gente frequentava, porque aí eu já tinha um carro que eu tinha ganhado do seminário,
Eu já pegava as meninas em casa, a Exla, a Lislane botava, cada uma botava R$1 de álcool. E a gente ia pros balacobaco, né? Pra orar. Joelho no chão. Vocês eram quantas meninas? 3, 4? 3, 4 meninas. Às vezes 5. Tinha a Carlona também, que era quem me discipulava. A comunidade da Vila da Penha, que foi o lugar onde eu fui discipulada, ensinada, mandava uma jovem discipular a outra. Entendi. E esse grupo foi ficando maior. Todo mundo desse quarto rosa foi soprado para as nações. Glória, né? Rendeu o quarto rosa. Rendeu esse quarto rosa. Então, nessa época, a gente andava em muito culto de consagração, que a gente conhecia alguns muito sérios, né, muito bons. Quando nós chegamos para cantar em um deles, Deus levantou uma profeta e disse: minha serva, aquele contrato que você queimou na sua cozinha... Eu amo isso. Chegou na minha mão. Uau! Eu amo isso. Chegou na minha mão. E eu digo pra você, faz a tua parte que eu faço a minha. Glória a Deus. Helena, o que é isso? O que é isso? Inspiração total. Coisa louca, né? Agora, contra fatos não há argumentos. Não há. Ninguém estava na cozinha com você. Não. Você nunca viu a mulher na vida e ela chega e fala, eu vi o contrato que você... Foi a irmã Felicidade, o nome da irmã que falou isso comigo. Ainda olha o nome da irmã ainda, gente. Irmã Felicidade. Glória a Deus. Eu estava cantando, eu peguei o microfone para cantar a Exla, a Lislane. Foi nesse dia também que Deus usou a irmã Felicidade para dizer, eu vejo 3 pérolas, um anjo veio e entregou uma pérola na mão de cada uma. E vocês são 3 pérolas. Deus está unindo vocês e vocês vão passar um grande tempo de missões juntas. A gente riu, porque cada uma era de uma gravadora. Eu sem gravadora, a Exla era da Som em Louvores, a Lislane estava no Altos Louvores ainda. A gente falou assim, ai meu Deus do céu, essa irmã agora viajou, né? E aí Deus faz o Voices 3 anos depois. Uau! Deus não viajou. Não, Deus não viajou. Então assim, a nossa vida, nossa adolescência com Deus foi uma adolescência intensa. Eu digo que Deus faz na adolescência da gente um suco do que vai ser a nossa vida. E até hoje nós vivemos esse quarto rosa. E Deus falou comigo sobre essa geração de adolescentes. São 450 mil seguidores no Twitter. 900 mil acessos em cada site meu. Deus falou comigo assim, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ótimo você ter entrado nisso. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem vivenciado hoje um tempo de uma geração buscando referências, né? E, às vezes, o garoto, a garota, vem, às vezes, de um referencial secular. Sim. Onde a idolatria é até estimulada, né? O ídolo, ele vive dessa doença mesmo, do fã, aquela coisa, aquele assédio, aquele calor do amor, de um amor que, às vezes, é meio deformado, porque a característica principal do fã é essa, que é um afeto tão doente que quando o cara, ele te ama, te adora. E aí você não corresponde a uma expectativa dele e aquele amor vira ódio. Vira ódio, isso pode acontecer. Né? E aí a gente tem visto isso sendo passado, transferido também para o público gospel. Às vezes as ovelhinhas vêm lá, têm uma experiência de novo nascimento, aceitam Jesus, mas ninguém ensinou para essas pessoas que agora o jeito de ver o ministro é diferente. E cabe a vocês que são idolatrados, vamos dizer assim, ensinar... Ou perseguidos. Ensinarem para essa geração, porque, afinal de contas, eles ouvem vocês, eles escutam vocês. Você acha que é por isso que Deus está te despertando para isso? Apacenta o meu rebanho, discipula, porque você tem uma legião de fãs. Eu já tive a oportunidade de ver alguns assim, bem alterados, né? Jesus, tem misericórdia da Fernanda, Senhor. Ajuda a tua filha. E você acha que daí que vem essa sua inclinação a querer se comunicar, a estabelecer uma comunicação com o público adolescente e discipular essa geração? Sim. Eu tive um momento muito radical, né? Não apenas um toque. Eu comecei a brigar com eles. Muito. Brigar e queimei as cartas e queimei não por raiva, entreguei ao Senhor em adoração. Respondi todas, né? Eu tinha um departamento para responder correspondência. Eu pagava 2 pessoas para trabalhar. Eram arquivos e arquivos de cartas e tudo. Um dia Deus disse para mim, essas cartas são minhas. Me dá essas cartas.
E eu fiz uma fogueira enorme, é coisa de fogueira, olha só. E É uma incendiária essa menina. Entreguei ao Senhor e chorei em cima e orei por eles, como quem ora por filhos. E Deus falou comigo assim, não brigue com eles, ensine a eles. Isso. E aquilo foi tão tremendo para mim, tão forte, que eu comecei a sonhar com essa geração. E aí que o Espaço Curiosidades começou a acontecer, porque eu tinha aquela postura muito profética, muito brava. Deus falou comigo, você precisa traduzir essa mensagem para essa geração. E eu comecei falar mais a língua deles. Mais a língua deles. Eu comecei a fazer um programa mais descompromissado daquela minha postura profética, do seminário, aquela coisa toda mais adulta. E recebi muitas críticas. As pessoas me escreviam dizendo, você tem um espaço desse, você tem que fazer coisas mais sérias. E eu estava na direção de Deus para falar com a juventude. Sim. E eu comecei a me comunicar com esses jovens de outra maneira. Eles começaram a ver o que eu fazia na estrada. E Deus falou comigo assim, a fama é um espírito. E ela andou comigo. A fama não pode te dominar. Você tem que dominar a fama como eu dominei a fama. Jesus andou com a fama no meio das multidões. Mas ele dominou a fama. Mas ele dominou a fama. A fama trabalhava para ele. E não ele para a fama.